Senhor está unindo Senhor está unindo tantas pessoas do Brasil, de vários estados brasileiros, Senhor, e de nações também. Nós temos aqui a Argentina, temos Portugal, Senhor, Alemanha, República Dominicana, Senhor. Obrigada, porque o Senhor tem levantado um povo que tem sede, que tem fome, um povo, Senhor, que está comprometido, Deus, em ser, ó Deus, amigos, ó Deus, e amigas da tua noiva, da igreja, Senhor, aqueles que estão sendo preparados, ó Deus, para preparar o caminho do Senhor, Pai. Que essa noite o Senhor tenha liberdade e que o Senhor use a vida do Érico e da Lilian, Senhor, para falar conosco. Ativa a nossa mentalidade profética, ativa, Senhor, a nossa percepção profética, Senhor, e faz um alinhamento perfeito, Senhor, entre os céus e a terra, Deus. Tudo aquilo que está sendo gerado, Deus, nos céus e que precisa, Senhor, ser gerado na terra, tudo aquilo que está nos teus pensamentos, tudo aquilo que está no teu coração, Pai. Compartilha conosco, Senhor. Nós queremos ser aqueles, ó Deus, que vão trazer a atmosfera do céu para a terra, principalmente na nossa nação, como nós devemos reagir neste tempo, que o Senhor venha nos dar o discernimento espiritual, que o Senhor venha nos unir, que o Senhor venha nos ativar, que o Senhor venha nos dar as estratégias, Senhor, corretas para este tempo, Senhor, enquanto nação brasileira também, Pai. Nós selamos, ó Deus, tudo que for falado aqui, Senhor, tudo que for falado nessa noite. Pedimos também a cobertura do sangue de Jesus sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Senhor, nos guardando e nos livrando de todo mal, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Érico, fica à vontade para quem chegou agora. Érico e a Lilian são da intercessão e são libertadores também no Instituto Neusitioca, e eles vão compartilhar com a gente da base. Temos outras pessoas também do grupo de intercessores do Rio de Janeiro, um grupo que começou agora, e eles vão estar compartilhando as percepções proféticas, aquilo que o Senhor tem falado com eles acerca desse tempo. Amém? Fiquem à vontade, tá bom? Depois, quando eles terminarem, a gente vai ter um tempo de perguntas e respostas, vocês anotem aí, tá bom? E depois eles vão abrir para a gente perguntar. Fica à vontade, pessoal. Amém, glória a Deus. Eu estive meditando, né, no Senhor acerca do que nós poderíamos trazer à mesa, né? É uma mesa profética, é uma mesa de pessoas que têm entendimento, têm discernimento espiritual no Senhor, né? E eu também faço parte de uma outra sala profética aqui em São Paulo, e foi trazido algo que eu acho que é muito importante, né, durante essa semana passada, é bem recente, e é muito pertinente, né? Eu gostaria de trazer aqui para os irmãos. É rápido, né? Não vai estender muito o tempo, mas eu entendo que tem bastante profundidade, tá certo? E o que que eu trazer aqui para vocês é a respeito da intercessão de Abigail, tá? Intercessão de Abigail, e a gente tem essa referência lá em 1 Samuel 25. Mas para a gente ganhar tempo, não vou ler o texto, mas vou deixar referência aí para os irmãos buscarem, mas é uma história bastante conhecida de muitos, e eu quero focar direto no entendimento do que está, daquilo que o Senhor está mostrando. Um dos irmãos disse assim: olha, o Senhor está falando ao meu coração sobre a intercessão de Abigail. Eu mesmo nunca tinha parado para meditar sobre esse cenário, né? Tudo bem, Abigail, Nabal, Davi, legal, né? Tudo aquilo ali. Mas a intercessão de Abigail, então, isso me chamou a atenção. E para fundamentar, né, esse contexto de intercessão de Abigail, eu fui atrás de algumas informações. Então, o nome Abigail, ela tem alguns significados. Então,
os mais aceitos, né, os significados mais próximos do que é, literalmente, o nome Abigail significa alegria do meu pai, ou meu pai é alegria. Interessante, né? Então, dá para entender que quando ela nasceu, o pai dela deu esse nome para ela porque ele ficou muito alegre com a chegada dela. Ou ele já era uma pessoa feliz, ele já era uma pessoa livre, né? Uma pessoa alegre. Ele representou a alegria dele sobre a sua filha. Então, chamou ela de Abigail. Tá? Agora, Nabal. O que significa o nome Nabal? Então, os intérpretes dizem que o significado do nome Nabal transmite o sentido de um vazio que expressa a loucura da impiedade interior. Ai, que profundo isso, gente. Vou repetir. O nome Nabal transmite o sentido de um vazio que expressa a loucura da impiedade de um cidadão. Ou seja, é uma pessoa totalmente abjeta, é uma pessoa que ela não é gente, praticamente. Né? Sabe, aquela pessoa dura, má, né? A pessoa amarga em todos os aspectos. Né? Então, é uma pessoa violenta, uma pessoa com palavras pesadas, né? Com atitudes pesadas, difíceis, uma pessoa difícil. Então, nós vemos aqui, né, um casamento perfeito, né? Puxa, a filha da alegria com como é que ele chamou aqui? A impiedade interior em pessoa. É um equilíbrio sensacional. Então, olhando para esses nomes, né, a Abigail, filha da alegria, então ela demonstra que ela era o orgulho de seus pais, né? A Abigail, ela era a alegria da casa. A criação dela, a gente pode entender que foi em amor, né? O Nabal, por sua vez, ele é a expressão da loucura, da impiedade interior, então possivelmente veio de uma criação sem amor, sem referência de valores morais, né? A criação dele tem raízes de rejeição, tem abandono, tem orfandade, tem tudo que possa destruir um caráter, né? Prejudicar a formação de um caráter. Então, nós, dentro desse cenário, nós podemos observar que a união desses dois ficou mais ou menos assim, né? Quando esses dois se casaram, ficou mais ou menos assim. A filha da alegria uniu-se com a loucura da impiedade de uma pessoa abjeta. Meu Deus. Nada a ver. Ou seja, a alegria não era mais alegria, né? Porque a impiedade, ela não deixa de ser impiedade, mas a alegria pode deixar de ser alegria, né? Quando está ali, a sujeira prevalece sobre a limpeza, né? Então, por mais que você limpe o ambiente, por mais que você varra o chão, daqui a pouco ele já está sujo de novo. Então, quando há um casamento do que é puro com aquilo que é impuro, a impureza prevalece sobre a pureza. A sujeira prevalece sobre a limpeza. Não dá para andar luz e trevas juntos, né? Não tem como estar juntos, luz e trevas, não tem como estar juntos. Água e vinho, água e óleo, né? Não tem como haver essa mistura homogênea. Não tem, alguém vai se prevalecer. E aí, dentro desse aspecto, né, trazendo aqui um pano de fundo sobre a história desse momento, Davi, ele protege os pastores de Nabal dentro de um cenário conturbado. Depois, Davi, ele avança na história, ele chega nas terras do Carmelo, ou nas terras de Nabal, e ele, olha, nós estamos precisando, é época de festas, né?
a gente está precisando de alguma coisa. Lembra, lá atrás eu protegi os seus pastores. Será que você tem alguma coisa para nos ajudar? Foi essa a mensagem dele. Né? E Nabal ele reagiu de uma forma muito abrupta, muito violenta, muito indecorosa. Ele desprezou, né? Foi ingrato. Ingratidão. E essa ingratidão acendeu no coração de Davi uma necessidade de vingança. Ele ia vingar-se. Ele não ia deixar passar. É aí onde entra a Abigail. Quando ela fica sabendo do que o maridão fez, ela entra no meio da história, porque ela sabia que a coisa ia terminar em morte. A família dela ia ser destruída por causa das palavras do marido. Então ela entra nessa história e o interessante é que era tudo o que ela precisava para ela resolver a vida. Pronto, esse homem conseguiu provocar quem ele não devia. Agora ele vai tomar o troco. E agora eu me livro dele. Só que não foi essa a reação dela. A reação dela foi sair em defesa do marido. Por pior que ele fosse, ela reagiu de uma forma que não se esperava. Então ela vai, né, prepara ali uma oferta, prepara ali um agrado para Davi, para abrir um diálogo com Davi, para dizer para Davi, Davi, não faça isso. Não faça isso. Não haja como ele. Né? Não desça né? Não use as mesmas armas que o meu marido usa. Ele é ruim. Né? Ele não é uma pessoa boa. Mas você não é assim. Né? Você pode ser melhor que isso. Você pode ser melhor que ele. Não faça isso. Então, ali eu vejo a intercessão. A gente pode ver a intercessão de Abigail. Ela foi sábia. Né? Ela não permitiu que Davi se corrompesse. Ela mesma não se corrompeu. Ela mesma não se deixou levar pela situação daquele momento, em que ela enxergou uma oportunidade de se dar bem, mas ela sabia que a moeda não era certa. Daquele jeito, não. O interessante é que Nabal ele não estava nem aí. Né? Diz o texto, né, que ele deu uma festa como se fosse rei. E ele tinha para dar. Ele tinha recurso, ele não deu, não abençoou, não estendeu a Davi aos seus homens, porque ele não quis mesmo. Mas a gente pode entender também que ele ostentava uma identidade que não tinha. Nabal ostentava uma identidade que não era dele. Nabal também queria ser quem ele não era. Desejou ter o que jamais teria. E ele ignorou a bondade de Davi para com a casa dele. Então, são, né, sinalizações que a gente pode observar aí. O protesto, né, de Abigail foi servir ao rei. A forma dela ser ouvida, né, a forma dela ter a sua voz ouvida, não foi xingar Davi, não foi brigar com Davi, foi servir a Davi. E ela gerou alegria, né? A essência dela era alegria. Ela gerou alegria no coração de Davi. Porque Davi ficou angustiado por conta do Nabal. Ela foi e gerou alegria. E dentro dessa alegria que ela gerou, ele conseguiu recobrar os sentidos. Ele baixou as armas. Né? E o resultado, né? Como Deus cuidou do assunto. Como é que Deus resolveu isso? Quando Abigail contou para Nabal o que
ia acontecer com ele por causa de sua atitude, ele ficou assustado. Como assim? Ele percebeu que ele tinha avançado o sinal. Ele percebeu que ele tinha ido além do que ele deveria. Então, ele tomou um susto. Segundo, com a fome da sua própria soberba, ele engasga, né? Diz o texto que ele ficou engasgado. Então, ele engasga em seu próprio veneno e ele fica paralisado. Que coisa interessante. Ele engasga e fica paralisado. Depois de um tempo é que ele morre. Né? Então, Deus, por que depois de um tempo? Né? Por que ele não morreu ali imediatamente? Deus lhe deu um tempo de arrependimento. Deus deu a Nabal um tempo de... Agora, se ele se arrependeu ou não, a gente não sabe. Deus o sabe. Mas Deus deu um tempo de arrependimento a ele. Né? Para que ele consertasse aí o seu coração duro. Agora, qual que é a mensagem? Qual é dentro desse panorama? A Abigail, em sua viuvez, depois de estar viúva, ela foi convidada a se casar com Davi. Davi lançou o convite a ela. Então, qual é a primeira conclusão que nós podemos obter aí? Tanto para o homem quanto para a mulher, e isso todos nós já sabemos, uma vez casado, só pode ser livre para casar novamente quando estiver viúvo. O desquite, o divórcio, a separação, nada disso libera alguém, o torna livre, né? Para casar-se como uma pessoa livre. Somente a viuvez. Enquanto, dentro com esse entendimento, enquanto a igreja brasileira, enquanto a igreja de Cristo, seja em qualquer lugar do mundo, seja na Alemanha, seja na Argentina, seja em Portugal, em qualquer país do mundo, enquanto a igreja de Cristo estiver casada com a impiedade, ela não está livre. Logo, ela não pode ser desposada novamente. E nós temos cantado, nós temos declarado, né? Jesus é o noivo, a igreja é a noiva, né? Jesus quer se casar com a noiva. Só que se ela já está comprometida, não vai dar casamento com Jesus. Por mais que a noiva de Cristo seja a alegria dele, né? A satisfação de Jesus é estar com a sua noiva. Mas enquanto ela estiver comprometida com o outro, ele não vai casar-se com ela. Viuvar não é separar, não é nem divorciar. Envolve morte da outra parte. Então, quando nós dizemos, quando vem o entendimento de temos que nos separar do pecado, esse contexto de separação da impiedade e do pecado envolve morte para o pecado. Envolve morte para a impiedade. Porque a simples separação, por si só, pode haver uma reaproximação. Se alguém apenas se separa de outra pessoa, ele pode se juntar de novo. Se alguém se divorcia de alguém, ele pode casar de novo. Mas se a outra parte morre, não tem como se juntar de novo. Tem que haver morte mesmo. Somente depois
que a igreja de Cristo na terra viuvar-se da impiedade, poderá casar-se com a justiça. E isso fica muito notório, né? Por que casar-se com a justiça, né? Porque esses são tempos em que nós vemos muita injustiça acontecendo. Nós estamos sendo inflamados de muita injustiça. É injustiça no Brasil, é injustiça na Argentina, é injustiça nos países latino-americanos, é injustiça na Europa, é injustiça no continente africano, é muita injustiça. E em Lucas, capítulo 18, Jesus ele traz um cenário de uma situação de injustiça. Esse texto eu quero ler porque ele é curtinho, a gente não vai se alongar muito aqui no tempo. Diz assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. E ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem se importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Interessante esse texto, porque primeiro Jesus ele usa a figura de uma viúva. Ele não usa uma donzela, não usa uma virgem, não usa, né, uma ele não usa outra pessoa, outra característica, uma separada, uma divorciada. Ele usa uma viúva. Significa que ela tinha um compromisso, estava compromissada por um tempo, mas quando chegou o tempo dela pedir justiça, ela estava viúva. E na condição de viúva, ela alcançou justiça. Entre aspas, ela estava desamparada, né? Entre aspas, ela não tinha quem a defendesse. Ela não tinha quem fosse a favor dela. Ela não tinha a figura de um marido que fosse o seu defensor. Então, ela foi buscar em quem ela poderia alcançar justiça. O interessante é que esse juiz ele foi convencido pela importunação. Ele foi convencido não porque era justo o que ela buscava. Para ela, era justiça. Não é? Faça-me justiça contra o meu adversário. Então, ela estava buscando amparo, né? Mas o juiz não julgou a causa. Não trouxe ali se era justo, se era injusto. Quem é que estava certo na história? Ele nem entrou no mérito. Ele julgou justa a petição dela por causa da importunação. Mas
a esta importunação, né, fez ele olhar para ela e ver que ela não estava aliançada com ninguém, não estava casada com ninguém. Ela era só. E a palavra do Senhor, eu não tenho agora a referência clara, mas o Senhor nos ordena, né, cuidar dos pobres e dos pobres, dos órfãos e das viúvas. Então, assim, existe justiça do Senhor para a viúva, se ela estiver na condição de viúva. Existe justiça do Senhor. E muitas vezes, o que pode estar acontecendo? Nós estamos clamando justiça. Nós estamos clamando, batendo na porta, né? Meus olhos não vão descansar enquanto eu não ver, né, a justiça do Senhor. Eu vou bater na porta. Só que a gente ainda está casado. Só que nós ainda estamos comprometidos. Comprometidos com o quê? Com a impiedade, com a maldade. Comprometidos com o quê? Com a falsa profecia, com o legalismo. Comprometidos ainda com os pecados, né, que a gente insiste ainda em não confrontar. Existe uma linha, né, está acontecendo uma linha de pensamento em que pecado não precisa ser confrontado. A pessoa ela tem que decidir quando ela vai querer abandonar o pecado. Até lá, ela vai ficando aí. Fica aí na igreja. Fica aí no ministério. Fica aí. Está na homossexualidade, está no vício, está no adultério, mas o seu pecado, você vai ser convencido pela palavra. Eu não preciso dizer nada contra isso. O interessante é como é que a pessoa vai saber que ela está no pecado se não há uma palavra de confronto. Logo, é uma linha de passividade que está sendo disseminada, né, em muitos lugares. Em muitos lugares. E entra como se fosse uma revolução, né, como se fosse a revolução do Evangelho, como se fosse o avivamento inclusivo. E isso está fundamentando, né, linhas de pensamento. E aí a gente pergunta, por que a igreja está sendo perseguida? Por que o Senhor não ouve as nossas orações? Por que a nossa causa não é julgada? Será que nós não estamos entrelaçados com a impiedade, com a loucura? Será que nós não estamos aliançados ainda, né, com a soberba, com o orgulho? Será que nós ainda não estamos entregues, né, a essa condição de abandono, de orfandade, e não queremos saber, né, do que o Senhor tem para fazer, e que vai requerer de nós uma decisão, uma postura de tomar uma decisão. Abigail tomou a decisão dela, né? Ela não se deixou corromper, mesmo que aos olhos humanos ela tivesse razão, mas ela não ficou na razão dela. Ela preferiu a sabedoria, né? Diz o texto que ela era uma mulher sábia, ela era uma mulher entendida, ela sabia fazer as coisas, ela sabia o que era certo, sabia o que era errado, né? E ela entendia, ela tinha o discernimento de tempos, tinha o discernimento de estações, ela sabia qual era o momento de falar, qual era o momento de não falar, né? E que tipo de fala que ela teria para alcançar a justiça que ela precisava, né?
Então, ela não se colocou, ela colocou o Senhor à frente dela. Amém? Quer completar alguma coisa? Só em cima do que Deus trouxe para ele, né, como continuidade, né, da nossa, de arrancar as raízes, né, de nós estarmos posicionados nesse tempo, né? É importante nós continuarmos quebrando os postes de ídolos dos nossos antepassados, em relação às perversões, em relação às maldades e injustiças, né, praticadas por nós e pelos nossos antepassados. Pedir perdão por todo o sangue derramado, né, que continua sendo derramado contra nós, contra a igreja, né? Não só a igreja brasileira, mas a igreja de todas as nações, né? Então, pedir perdão pelas injustiças, né? Por essas maldades que têm sido feitas, né? Recolher toda a palavra de sentença, toda a maledicência que vem contra nós, contra os nossos, contra a igreja, contra o destino profético, né, das nossas nações. Perdoar essas ofensas sempre, porque esse vai ser um lugar onde nós vamos encontrar santidade, onde nós vamos encontrar santificação do Senhor, né? Estarmos atentos a não murmurar. Algo que Deus trouxe assim foi muito forte. Não murmurem nesse período. Não devemos entrar nesse lugar, sabe, da bagunça, esse lugar onde querem nos deixar confundidos, querem nos deixar aflitos, né? O nosso Deus é poderoso, né? O nosso Deus é soberano, mas se a igreja ela não se posiciona, né, em santificação, principalmente em relação à língua, nós podemos perder as nossas batalhas, né? Porque o Senhor ele sonda o nosso coração nesse período, né? E a nossa primeira reação em cima de todo insulto, de toda injustiça, é nos apresentar de uma forma incorreta, né? É ficarmos acelerados, apavorados, ansiosos. Então, o Senhor tem dito isso: não murmurem, calem-se, apresentem a Ele as suas súplicas, porque Ele libera uma palavra de decreto, que é o Salmo simples, que todo mundo conhece tão bem, que é o Salmo 40, né? Que diz que nós, a Igreja Brasileira, nós, o Brasil, nós, né, as nações aqui representadas, nós depositamos toda a nossa esperança no Senhor, porque Ele se inclinou para nós e Ele ouviu o nosso grito de socorro. Ele nos tira de um poço de destruição e de um atoleiro de lama. Ele põe os nossos pés sobre uma rocha e nos firma num lugar seguro. Ele põe um novo cântico na nossa boca, porque esse salmo é um salmo de adoração, então nós nos posicionamos em adoração, nós nos posicionamos em intercessão, nós nos posicionamos nas maiores e melhores armas que nós temos diante do Senhor, né? Junto com a palavra, né? Nós declaramos esse hino de louvor. Muitos verão isso e temerão o nosso posicionamento e confiarão no Senhor, porque como nós somos felizes, nós somos homens, mulheres que colocamos a nossa confiança no Senhor e nós não vamos atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir falsos deuses, porque o Senhor é o nosso Deus e quantas maravilhas Ele já tem feito ao nosso favor. Não se pode relatar os planos que o Senhor preparou para nós. Nós queríamos proclamá-los e anunciá-los, mas eles são por demais numerosos, né? Até aqui, né, o Senhor trouxe essa palavra, né? E foi em oração perguntando, falando: Senhor, né? O que o Senhor tem para nós com todas essas coisas? Né? Ele está dizendo: continue descansando em mim, continue guardando o teu coração, guardando a tua boca, né? Guardando a tua fé e confiando porque Ele é poderoso. Amém? E aí às vezes a gente pergunta, o que o Senhor está pensando, né? Primeiramente, louvar o nome do Senhor, e depois trazer uma palavra de edificação para você e para a sua. Bem? Isaías 30,
nós temos uma descrição clara do que está acontecendo. Isaías 30 diz assim: ai dos filhos, né? Não são dos gentios, ai dos filhos. Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordos sem minha aprovação, para ajuntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem consultar-me, para buscar proteção no poder do faraó e refúgio na sombra do Egito. Aí ele fala mais algumas coisas aqui. Aí no verso 9, esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenham mais visões. E aos profetas: não nos revelem o que é certo. Falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Deixem esse caminho, abandonem essa vereda e parem de confrontar-nos com o Santo de Israel. Por isso diz o Senhor, o Santo de Israel: como vocês rejeitaram esta mensagem, apelaram para a opressão e confiaram nos perversos, este pecado será para vocês como um muro alto, rachado e torto, que de repente desaba, inesperadamente. Ele o fará em pedaços como um vaso de barro, tão esmigalhado que entre os seus pedaços não se achará um caco que sirva para pegar brasas de uma lareira para tirar água da cisterna. Por mais, né, que as palavras de mentira, as falsas profecias, os falsos profetas, os falsos ensinos ganhem terreno e afrontem os verdadeiros profetas do Senhor, ignorem a palavra profética, rejeitem a instrução do Senhor, eles acham que dessa forma estão construindo algo melhor, mas o Senhor já está dizendo que essa estrutura, essa construção, ela vai desabar inesperadamente. Não tem como se sustentar em si mesmo, porque não há raízes em si mesmo, não há fundamento em si, não há construção na areia, não tem rocha, não é inabalável como o nosso Deus. O Senhor mesmo abalará. Aquilo que é abalável será abalado. Ele mesmo abalará. Não importa o que esteja acontecendo nessa região, nesse céu, nesta fronteira, neste país, nessa bandeira, não importa o que esteja acontecendo. Se foi construído com bases na injustiça, essa construção, essa torre, este muro, ele é frágil e ele ruirá quando ninguém espera. Agora, o interessante é que é o Senhor mesmo quem vai derrubar. É o Senhor mesmo quem vai abalar. Não serão as nossas mãos, não serão os nossos dedos, não será na força do nosso braço. É o Senhor mesmo quem vai estremecer a terra. O abalo sísmico do Senhor virá. Da mesma forma que ninguém consegue explicar um terremoto, por que teve que acontecer. Todo mundo sabe como, quando, mas por que teve que acontecer? O Senhor sabe. Porque é Ele quem determina os tempos, as estações. E esse abalo vai acontecer. Cabe a nós nos viuvarmos, né, daquilo que nós ainda estamos apegados. Cabe a nós viver e deixar morrer aquilo que é ímpio, que é impiedade, que é maldade. Deixar morrer o que é impiedade, para viver a justiça do Senhor. Amém? Amém. Amém. Uau, meu Deus.
Que tremenda essa revelação sobre a Abigail, meu Deus. Eu me lembro que no dia 30, eu acho que eu compartilhei com vocês que eu, no momento, né, que eu estava pregando numa igreja, numa favela aqui, e no momento em que saiu o resultado das eleições, eu não me desesperei, eu fiquei muito em paz. E eu estou até hoje. E o Senhor só falava: olhe para o céu, escute o que os céus estão dizendo, né? Alinha a intercessão da terra com os céus. E uma das coisas que o Senhor falou que me marcou muito forte foi que nós precisamos ser filhos maduros, né? Porque os filhos mimados querem tudo na hora deles, do jeito deles, e não vai ser assim. Então, nós precisamos ser filhos maduros, que confiam no Senhor, que sabem que Ele vai julgar a nossa causa, como, né, Ele usou lá em Lucas 18 um juiz que era injusto, foi capaz de julgar de forma justa, por causa da importunação daquela mulher, porque ela pedia dia e noite, né? E o Senhor falou muito forte, meu coração tem falado ainda sobre Apocalipse 4 e 5, porque essa palavra fala da intercessão e da adoração, que é dia e noite. Eu creio que esse movimento de intercessão e adoração incessante, ele vai mover a mão de Deus para abalar. Lá em Hebreus fala essa palavra, né? Não lembro se é Hebreus 10 ou 11, mas fala: o Senhor abalará o que pode ser abalável para estabelecer o que é inabalável. Então, este tempo virá. Então, eu creio que testifica com o que Deus tem falado através dos profetas, né, sobre viuvar-se da impiedade, entrar num tempo de arrependimento, né, de confissão, de deixar, de extirpar toda a raiz de impiedade, né? E uma história de impiedade que essa nação foi construída, foi estabelecida. Então, o Senhor vai abalar, vai mexer nessas raízes, né? E maravilhoso, isso tremendo. Eu queria que, se alguém tivesse alguma pergunta, alguém tem algum comentário, alguém gostaria de falar alguma coisa, fica à vontade. Boas, Priscila. Eu gostaria que me confirmasse que esta nossa reunião foi gravada. Esta reunião tem tanto sumo para espremer que eu só tenho a agradecer a ministração de hoje. Ela está ao encontro daquilo que o Senhor está a tocar no meu coração. Muito obrigada. E quero mais. E é curioso que eu não fazia ideia, nunca tinha visto esta perspectiva da Abigail como uma intercessão, mas depois é aquela sensação. Pois é, faz todo sentido, mas esta palavra hoje me é dura, enviuvar aquelas coisas que nós queremos ainda guardar, aquelas. Mas isto não faz mal. Mas tu sabes, Senhor, esta palavra é mesmo muito dura, quando às vezes podemos estar a ser um pouco obstinados e isto não faz mal, e o Pai está sempre a dizer, isto faz mal. Por isso eu agradeço e vou estar a aguardar que esta gravação seja disponibilizada na plataforma. Deus vos abençoe grandemente. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, Isabel. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Pastor Luiz Carlos. Tá aí, pastor? Pastor Luiz Carlos é lá de Caxias do Sul. A Elma. Paola, que é de São Paulo. A Maciel, da República Dominicana. Jusileia. Tá aí, Jusileia? Paz, estamos aqui. Ei, pastor. Tem algo para compartilhar conosco?
Não, é bem interessante isso que foi, que veio, né, com relação, né, a própria Abigail, né, enfim, o que me chama a atenção, né, enfim, são dois pontos, vamos dizer assim, né, no sentido de que é, o desconhecimento ou a forma, né, como Nabal, né, se reporta a Davi, no sentido de que se colocar perante, enfim, ao servo, né, que veio, né, anunciar a presença, né, dos enviados de Davi, mas ele se colocar como ter colocado, né, como não conhecer, né, o rei ou o futuro rei e questionar, né, com relação, né, à própria filiação, né, porque é interessante que Davi, ele não é só apresentado como Davi, né? Mas ele é apresentado como filho de Jessé, né? Ele é reportado como assim, vamos dizer, Davi ele é apresentado, ele falado, indicado primeiro como ele tendo um pai, né? Ele tendo paternidade sobre ele, né? O exercer a paternidade. Eu achei muito interessante isso, né, nesse primeiro ponto, né, e o desconhecimento, né, o desprezo de não atender, né, não atender o pedido de uma pessoa de autoridade, né, porque Davi era uma pessoa de autoridade, né. O segundo ponto, né, que eu achei interessante, né, e além de Abigail, né, o intercessor foi o servo, né, do próprio Nabal, que veio, né, que entrou também na brecha, primeiramente anunciando a Abigail que Nabal tinha atendido mal aquele a quem, né, serviu de escudo, serviu de protetor, serviu de proteção, enfim, trouxe o relato, né, de tudo o que aconteceu, né? E o interessante é que além de intercessora, né, Abigail, ela foi profeta. Ela foi profeta, né? Porque logo em seguida, né, quando ela saiu ao encontro de Davi, né? E quando ela se depara com o rei, enfim, com Davi, ela profetiza, né, sobre a vida de Davi, né? Eu creio que isso é que foi, né, que assim trouxe na verdade ela tirou das mãos de Davi um sangue inocente que seria derramado, né? Ela como intercessora, além de tudo isso, né, ela livrou, né? Ela livrou a Davi de cometer uma injustiça, de ficar com sangue inocente em suas mãos, inclusive, né? A própria Abigail iria ser morta, né? Se ela não entra nesse lugar, né? Se ela não entra na brecha, vamos dizer assim, se ela não se coloca na brecha, né? Todo aquele povo ali ia ser exterminado, né? Iria ficar sangue inocente nas mãos de Davi. Então, e o mais interessante também que Abigail ela trouxe a responsabilidade para ela. O verdadeiro intercessor, ele não aponta, ele não acusa, ele não aponta o dedo, mas ele estende a mão. Porque em nenhum momento ela disse assim, quando ela chega na presença de Davi, né? Ela assume a culpa, né? Me perdoa, ela disse, né? Ela não colocou a culpa em cima do esposo, ela assumiu a culpa, né? E realmente, né? Eu vejo que quando o Senhor nos comissiona, né? Como intercessor, né? Não importa quem errou e quem pecou, né? O importante é eu me colocar como o pecador, ou seja, como o transgressor, né? Então, é muito forte essa passagem, porque tem muito conteúdo dentro dessa passagem. Tem muita coisa, né?
para a gente, enfim, para a gente falar que a gente teria que assunto para 1, 2, 3 horas, né? Eu creio. Mas foi muito bom, muito importante isso que trouxeram hoje. Enfim, é muito rico, né? Essa passagem, assim, tem muita coisa aí. Mas eu não quero me estender muito e deixar para outros poder compartilhar também. Esse é o que eu pude ver assim nesses minutos, foi que eu peguei o texto ali enquanto eu escutava, eu fui dando uma olhada e vi essas coisas dentro do texto, a riqueza, né, de como é maravilhoso assim o intercessor a analisar o todo, né, e sempre se colocar se colocar, né, na iniquidade do outro, assumir o compromisso, né? Não, como eu falei, não julgar, não apontar dedo, mas sim estender a mão. Amém? Amém, amém. É a identificação, né? Você pede perdão, se coloca no lugar do outro, você se identifica com aquilo ali. Érico quer falar e Lilian, alguma coisa sobre essa questão da identificação? Querem fazer algum comentário? O assunto identificação por si só, ele já é bastante extenso, mas, mas Jesus, ele se identificou por nós, né? Ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele se despiu de sua majestade para se identificar conosco, né? Ele participou de todas as nossas dores, as nossas aflições. Ele entendeu, ele sabe o que a gente passa, ele sabe a nossa dificuldade, né? E por isso ele é o nosso fiel e principal, único intercessor diante de Deus Pai. Ele sabe É do que verdade. é muito bom. Aleluia. Mais alguém? A gente já vai estar encerrando. Mais alguém quer fazer alguma pergunta ou algum comentário? Posso Não? abrir? Pode, Oi, claro. dá para ver? Eu preciso abrir o vídeo, né? Edinha. Olá, tudo bem? Graça e paz do Senhor. Érico e Lilian, sempre um prazer, né? Poder falar. Esse tempo aqui na cidade não é o mesmo sem vocês, essa expressão toda, né? Dos intercessores. Essa é a segunda vez nessa semana que eu ouço essa palavra da intercessão de Abigail, e muito interessante. Dá para ouvir? Tá? Que a Bíblia não relata o tempo em que Abigail ouve a mensagem dos seus servos, e a Bíblia também não relata que ela tenha falado coisa alguma, né? E vai bem ao encontro da palavra que Lilian trouxe, das coisas que nós, entre tantas coisas que nós devemos fazer, é não murmurar. E ela preparou as ofertas, ela preparou, porque eles estavam em tempo de festas, então tinham, e não sabemos o tempo que foi tomado desde que ela saiu de casa, que recebeu a mensagem, até ela ter se prostrado aos pés de Davi. Então, isso também nos dá a persistência, né? A continuarmos em oração, em intercessão, independente do tempo que nós vamos conseguir essa vitória, porque a vitória ela já foi declarada, ela só basta ser manifesta, né? Com as coisas que o céu tem nos mostrado. E deixar um abraço primeiro para minha líder e para os nossos irmãos em Cristo Jesus que está acompanhando. Um abraço para Lilian e para Érica. Amém. Edinha é da Torre de Oração de Cabo Frio também está no grupo de intercessores. E então nós vamos encerrar. Agora eu queria pedir ou Érica ou Lilian para estarem orando, para a gente estar encerrando esse tempo maravilhoso. Amém? Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo de unidade,
te agradecer por esse alimento que o Senhor nos trouxe, Pai. Tenho certeza que é para nos impulsionar, nos encorajar a continuar caminhando, Senhor, fortalecidos pelo Senhor, pelo teu braço, firmados na rocha que é mais alta do que nós. Nós glorificamos, exaltamos o teu santo nome na beleza da tua santidade por essa sala, por essas salas, por esses filhos e filhas que o Senhor trouxe para que juntos nós pudéssemos dividir esse tempo, Senhor. Gratidão é a palavra que está no nosso coração. Fé, confiança e esperança, Senhor. É o que está no nosso coração. É a alegria de saber que o Senhor nos fortalece a cada dia. Não sabemos o tempo que se cumprirá a tua promessa, né, no todo, mas temos certeza que o Senhor nos dá vigor um dia de cada vez. Amém, Senhor. Isso nós queremos nos apegar. Receberemos de ti, Pai, o alimento de cada dia, o fôlego de cada dia, a resposta para cada dia. Continua falando conosco, continua, Senhor Deus, nos levando aos lugares mais altos, acima dos principados, potestades e dominadores das trevas, nas regiões celestiais, Senhor. Nos livra, Senhor Deus, do domínio das trevas, nos livra, Senhor, do medo, nos livra, Senhor Deus, da apatia, nos livra da apostasia, Senhor, e nos leva, Senhor Deus, para um lugar, Senhor Deus, de encorajamento, Senhor, perpétuo, Senhor, até que o Senhor volte para cada um de nós. Senhor, guarda as nossas vidas, os nossos, tudo que é nosso, tudo que se relaciona conosco, que esteja escondido debaixo das tuas asas, protegido dia a dia, Senhor, e fica conosco, Pai. É assim que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Mais uma vez, Érico e Lilian, muito obrigada. É uma honra para nós ter vocês aqui compartilhando conhecimento, tanto que Deus tem falado. Obrigada, pessoal do Grupo de Intercessores de Rio de Janeiro, Torre de Oração de Cabo Frio, e do pessoal da Base Profética também, né, gente? Essa mesa que acontece toda segunda-feira. Deixo registrado também o agradecimento ao pastor Ivanete pela confiança, a Lívia por toda a logística, toda a equipe da Base Profética. Paola, um abraço para você. Fiquem com Deus, uma boa semana. E eu vou colocar lá no grupo da Base os dados do Instituto Neusitioca. E também a Lívia depois vai estar postando, né, Lívia? Você gravou, né? Vai estar postando lá. Tá bom? Senhor abençoe vocês. Muito bom estar com vocês essa noite. Um beijo grande. Beijo, Isabel. Beijo, Maciel. Tchau. Boa noite tchau. também para todos. Beijinhos. Boa noite, amém. Beijinhos. Amém.